Não procurava a esmola. Apenas um pedaço de pão que calasse o vazio de dias em silêncio. Pegou o pão com mãos trêmulas e comeu em pé. Ninguém se importou. E então saiu. Horas depois, algemado, foi levado ao tribunal. Carregava nos pulsos o aço frio da humilhação, e no corpo, o cheiro que o abandono deixa quando mora tempo demais sobre a pele. Os papéis diziam o óbvio. Furto. Um pão. Um velho. Mais um número. Mais um silêncio. Mas quando seu nome foi lido em voz alta, a sala congelou. A juíza levantou os olhos. Reconheceu. E então, um tribunal inteiro se levantou, não por protocolo, mas por reverência. Não era só um réu. Era um passado esquecido que exigia ser lembrado. Continue assistindo, porque o que parece pequeno, vai se revelar gigantesco. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e comente de onde está nos assistindo. O Fórum Central abria suas portas em mais uma manhã nublada. O saguão fervilhava com advogados apressados, servidores carregando processos, sons abafados de portas batendo, e o cheiro de café requentado misturando-se ao perfume velho dos papéis amarelados. Na quarta vara criminal, a juíza Isadora Martins ajustava os óculos com a precisão habitual. Os ombros erguidos, a postura firme, o olhar seco de quem há anos aprendeu a separar o sentimento do ofício. Lia os nomes nos autos como quem passa os olhos por uma lista de esquecidos. Sobre a mesa, um novo processo. Furto. Um homem em situação de rua. Comer um pão dentro de um mercado e sair sem pagar. A denúncia era curta, fria. As imagens da câmera de segurança estavam em baixa resolução, mas confirmavam os fatos. Nada fora do comum. Nada que justificasse mais do que uma rápida audiência. Isadora não desviou os olhos do papel quando disse, com voz mecânica: "Chame o próximo réu, por favor." No corredor, 2 policiais surgiram conduzindo um homem magro, de passos arrastados. Trazia a barba longa, roupas encardidas e os olhos mergulhados num silêncio antigo. O rosto estava parcialmente escondido sob um boné desbotado. Era Aldo Rodrigues. O agente do fórum, lendo diretamente da folha, anunciou: "Processo número 3215. Réu, Aldo Rodrigues." E então, o tempo parou. Isadora levantou lentamente os olhos. O nome reverberava em sua mente como um sussurro esquecido que, de repente, ganha voz. Aldo Rodrigues. Um nome que ecoava desde sua infância. Um nome que carregava cheiro de charuto, voz grave de pai e as lágrimas que ela vira apenas uma vez escorrerem de um homem que sempre parecerá de pedra. Sentiu um frio na boca do estômago. A caneta escorregou dos dedos. Ela apanhou, tentando disfarçar o tremor, e respirou fundo, sem levantar suspeitas. Mas dentro dela, algo muito antigo havia acordado. O homem entrou na sala com passos lentos. Não pedia nada. Não dizia nada. Caminhava com a dignidade pesada de quem já perderá tudo. Sentou-se em silêncio. O oficial de justiça ajeitou os papéis. A promotora lia a denúncia como quem folheia um panfleto esquecido. Isadora já não ouvia. Sua mente se descolava do presente. Retornava aos serões longos do passado, aos domingos de silêncio ao lado do pai. Lembrava-se da única frase dita com voz trêmula: "Minha filha, se um dia você ouvir esse nome, Aldo Rodrigues, pare o que estiver fazendo. E escute." Seu pai, o juiz Alencar Martins, falecido havia 3 anos, dizia isso como quem entrega um segredo. Sempre que falava daquele nome, os olhos perdiam foco, como se revisitassem um lugar do qual nunca voltou inteiro. E agora, aquele nome estava ali, encarcerado, esquecido, humilhado, sentado em silêncio diante dela, como um eco do passado que voltou para cobrar não justiça, mas memória. Isadora desviou o olhar, engoliu seco. E pela primeira vez em muito tempo, a audiência se calou, não por imposição, mas por intuição. O nome ressoava dentro dela como uma campainha de igreja tocada fora de hora. Aldo Rodrigues. Era como se o tempo tivesse dado um nó. Como se o passado tivesse se sentado, cruzado as pernas, e passado a observar cada movimento seu ali, naquele instante. Não podia ser coincidência. Não podia ser outro. Isadora tentou se concentrar. Forçou os olhos de volta ao processo,
Conferiu a filiação, o local de nascimento, a idade. Cada linha confirmava o que o coração já sabia. O peso da toga, que sempre lhe pareceu firme sobre os ombros, agora pesava como chumbo. A mão, que jamais vacilava, tremeu sutilmente. "O senhor Aldo tem advogado constituído?" perguntou com voz que quase vacilou, mas que conseguiu atravessar o silêncio. O homem ergueu os olhos pela primeira vez. Eram olhos fundos, vermelhos, marcados por rugas que não nasceram do tempo, mas da dor. Ele respondeu com um tom rouco, quase sereno: "Não, meritíssima. Nome completo, por gentileza. Aldo de Souza Rodrigues." Ela desviou o olhar. Foi rápido, quase imperceptível, mas não por acaso. Era como encarar um espelho que refletia mais do que a imagem. Refletia histórias, cicatrizes, promessas não cumpridas. Pediu um intervalo de 5 minutos. Levantou-se com elegância, como sempre fazia, mas seus passos carregavam um peso novo, uma urgência que não estava escrita em papel algum. Caminhou apressada até o gabinete, fechou a porta e, enfim, respirou com o peito aberto. Respirou como quem havia mergulhado fundo demais. Foi até a estante de madeira escura. Abaixou-se. Abriu a última gaveta. Lá estava ele, o envelope manchado pelo tempo, um pouco curvado, mas intacto. A única carta escrita por seu pai antes de morrer. Um envelope endereçado a um homem que ela jamais conheceu, mas cuja presença preenchera, por anos, os silêncios mais densos da casa onde cresceu. Ela leu, em voz baixa, como quem evoca um nome sagrado: "Para Aldo Rodrigues, que me salvou mais do que a vida." A caligrafia do pai era inconfundível. Firme, elegante, emotiva. Havia algo de sagrado naquele traço. Isadora sentou-se à mesa. Tocou o envelope com as pontas dos dedos, como se sentisse, através do papel, a dor e a gratidão de um homem que jamais deixou de carregar aquela dívida no peito. Por anos, ela resistiu à curiosidade de abrir aquela carta. Seu pai falava de Aldo como quem fala de um irmão que se perdeu na guerra da vida. "Se um dia você encontrá-lo, entregue isso." Ele nunca soube, mas meu maior arrependimento foi não poder fazer mais por ele. Ela apoiou os cotovelos sobre a madeira polida e passou os dedos pelas letras. Aquela carta era mais do que papel. Era o elo entre o passado e o presente. Era o que explicava a emoção inesperada. Era o motivo do arrepio. Fechou os olhos. E permitiu-se lembrar. A sala de estar era modesta, as paredes cobertas de livros empilhados, o cheiro do charuto ainda impregnado nas cortinas. O pai, Alencar Martins, cabelos prateados e olhar perdido no tempo, sentava-se na poltrona vermelha e falava com a filha ainda menina. Ele era apenas um cabo. Mas teve a coragem que ninguém teve. Me tirou de um cativeiro armado, sozinho. Com a farda rasgada e um corte na testa, me carregou nos braços até o blindado. E ele virou general: "Papai?" "Não", respondeu com um sorriso triste. "Foi esquecido. Nunca mais ouvi falar dele. Só sei que, se um dia você o encontrar, respeite. Porque ele é mais juiz do que muitos de toga por aí." Isadora, criança, escutava tudo com olhos abertos, como quem grava não apenas palavras, mas sentido. E gravou. Gravou aquele nome como se fosse uma promessa. De volta ao presente, com a carta ainda nas mãos, as palavras do pai pulsavam como batidas surdas dentro do peito. Ao fundo, 3 toques discretos na porta. "Meritíssima, podemos retomar?" Ela não respondeu de imediato. Guardou a carta de volta no envelope. Respirou fundo. Levantou-se devagar, com a firmeza de quem sabia que dali em diante tudo mudaria. Ao cruzar o gabinete em direção à porta, viu o próprio reflexo na vidraça. Os olhos estavam diferentes. Cansados, sim, mas vivos. E então sussurrou, com um peso e uma ternura que jamais havia usado em um tribunal: "Aldo, por onde o senhor andou esse tempo todo?" Voltou à sala de audiência como quem mergulha no fundo de um rio em busca do que um dia foi esquecido. A sala de audiência parecia mais fria quando Isadora retornou. Talvez fosse o ar-condicionado, talvez fosse o silêncio novo que se instalara no ambiente. O tipo de silêncio que não nasce da formalidade, mas da intuição coletiva de que algo ali se transformava. A promotora estava pronta para dar prosseguimento à sessão. O oficial de justiça aguardava.
Os servidores, sem saber porquê, se mantinham mais quietos que o habitual. Havia no ar uma expectativa contida, um suspense que ninguém soubera nomear, mas que se impunha como presença. Isadora caminhou até seu assento com passos lentos, medidos. Sentou-se. Olhou diretamente para o homem diante de si. Ele não havia se mexido desde sua saída. Continuava com as mãos apoiadas nos joelhos, olhos fixos em algum ponto do chão, como quem flutua num lugar entre o agora e o que já passou. Mas ela sabia, ele estava presente. Era ele. E isso bastava. A promotora retomou sua função, sem imaginar o que se passava na cabeça da juíza. Falou sobre reincidência, sobre a irrelevância do objeto subtraído, sobre a possibilidade de resolução rápida com um encaminhamento assistencial. Um caso comum, um desvio mínimo, um corpo a ser deslocado de uma fila para outra. Mas Isadora não respondeu de imediato. Seus olhos permaneciam sobre Aldo. Sua mão foi devagar até o bolso interno da toga. Retirou o envelope que agora carregava como quem leva um pedaço do próprio passado no peito. Pediu silêncio, erguendo levemente a mão, e sua voz saiu baixa, mas firme. Não como juíza, como filha. Disse o nome dele, Aldo Rodrigues. E afirmou que aquele nome a acompanhava desde a infância. Que era mais do que um registro. Era uma lembrança. Um chamado. Aldo ergueu os olhos. Pela primeira vez, encarou Isadora com atenção. Ela não viu apenas o cansaço. Viu também o espanto. Aquele olhar de quem reconhece alguma coisa, mas ainda não sabe de onde. Ela disse o nome do pai. Alencar Martins. Disse que ele havia morrido há 3 anos. E que, antes de partir, escreveu apenas uma única carta. Uma carta que permaneceu guardada, esperando pelo destinatário. A carta que agora estava ali, entre as mãos da juíza. O murmúrio cessou. O fórum inteiro pareceu inclinar-se sobre aquela cena, como se o tempo se rendesse àquele instante. Isadora contou que seu pai sempre falava de um policial que o salvara numa operação em 1995. Disse que ele nunca soube agradecer, que a vida os afastou, mas o nome permaneceu. E que aquele homem, diante dela agora, era o mesmo de quem ouvirá tantas histórias. O mesmo que carregara seu pai ferido até um blindado, sozinho, sangrando, sem saber se voltaria vivo. Aldo baixou os olhos. Suas mãos começaram a tremer. Eu só fiz o que qualquer um faria, murmurou, com a voz rouca. Mas ninguém fez, respondeu Isadora, com uma ternura que rompia a rigidez de sua toga. Só o Senhor. Ela então abriu o envelope. Com os dedos firmes, mas com o coração em brasa. Retirou uma folha única, amarelada, com a tinta ligeiramente desbotada, mas ainda legível. Era a letra do pai. E ela leu em voz alta. Se um dia esta carta chegar até Aldo Rodrigues, que ele saiba, minha vida só continuou porque ele escolheu não fugir. Ele entrou onde ninguém ousou. Me tirou daquele galpão como quem resgata um irmão. E se jamais o reencontrei, foi porque a vida é cruel com os heróis de verdade. Entreguem a ele, se puderem, minha gratidão eterna, e essa medalha da coragem, que recusei em nome próprio para que fosse dada a ele, um dia. O silêncio que seguiu a leitura não era vazio. Era carregado. Vivo. Cada palavra pairava no ar como as últimas notas de uma sinfonia que ecoa por dentro de quem escuta. Isadora desceu do estrado e caminhou até Aldo. Olhou para ele como quem enxerga um pai perdido, um irmão resgatado, um pedaço do passado que se recusou a morrer. E então, tirou do bolso a medalha antiga, envolta em veludo escuro. A mesma que o pai recusou receber por entender que ela não lhe pertencia. Entregou-a nas mãos de Aldo, sem dizer mais nada. Ele a recebeu em silêncio, como quem recebe o que nunca ousou pedir. As lágrimas vieram com lentidão, discretas, como as lágrimas dos que já choraram tanto que aprenderam a chorar por dentro. Ninguém disse nada. Mas, um a um, os que estavam ali se levantaram. O servidor, a promotora, o oficial, os estagiários, até o segurança da porta. Todos em pé, não por regra, não por formalidade, mas por reconhecimento, por reverência. E ali, naquela sala, entre o aço frio das algemas e o calor morno da memória, o tempo fez justiça.
A medalha ainda repousava sobre as mãos de Aldo quando o mundo ao seu redor começou a perder definição. Ele a segurava com o cuidado de quem toca o nome de um filho, ou de um tempo que nunca pôde sepultar. Os dedos enrugados percorreram a superfície metálica, como se lessem uma escritura silenciosa escrita apenas para ele. Os olhos se perderam em si mesmos, e lentamente o tribunal desapareceu. O barulho das cadeiras, das vozes, da respiração coletiva foi se desfazendo, substituído por outro som. O helicóptero sobrevoando a zona industrial de Ceilândia em 1995. O rádio chiando códigos, os pneus cantando no asfalto, as ordens desencontradas. Era novembro. Quente. Denso. Um galpão abandonado cercado por viaturas. Do lado de dentro, o juiz Alencar Martins, sequestrado, sangrava em silêncio. A operação pedia cautela. Os superiores falavam em aguardar. Os negociadores falavam em tempo. Mas ele, o cabo Rodrigues, não tinha mais tempo. Escutou a respiração ofegante pelo rádio. Reconheceu a hesitação nos comandos e decidiu ignorar. Com o rosto suado e os joelhos sujos de poeira, avançou pelo flanco do galpão. Entrou sozinho. Dentro, a escuridão misturava cheiro de óleo, mofo e sangue. Um dos criminosos fumava encostado em uma viga, enquanto o outro apontava uma arma para o refém amarrado à cadeira. Aldo não pensou. Moveu-se com precisão treinada e alma rasgada. Derrubou o primeiro com um golpe seco. O segundo disparou, o tiro raspou o ombro esquerdo dele, mas não o deteve. Carregou o juiz nos braços, como quem carrega um irmão ferido. Quando a equipe finalmente invadiu, encontrou os dois caídos juntos na calçada. Um homem salvando o outro. A farda de Aldo ensanguentada. O juiz consciente, mas em choque. E aquele momento, que deveria ter se transformado em manchete, foi apenas protocolado. Esquecido entre relatórios, registros e silêncio. De volta ao tribunal, o homem que outrora vestiu aquela farda agora vestia a roupa dos esquecidos. Mas o gesto dele, invisível por anos, voltava a respirar através da boca da filha do juiz que ele salvara. O tempo dera uma volta completa, e agora o herói desacreditado era trazido de volta não pelos que o elogiaram enquanto útil, mas por uma criança que ouviu, acreditou, e cresceu. Aldo piscou, tentando reencontrar o presente. A medalha ainda estava ali, quente. A juíza também. Os demais continuavam em pé, e nada, absolutamente nada, parecia ter o mesmo significado de antes. Isadora mantinha os olhos fixos nele. Agora não mais como autoridade, mas como alguém que compreendia a dor sem interrogações. Ela sabia o que significava perder alguém. Sabia que o que estava diante dela não era um réu. Era um sobrevivente. Ela se aproximou um pouco mais. A voz saiu baixa, sem tom de julgamento, apenas de escuta. O senhor sumiu depois da operação. Nunca mais voltou. Aldo levou um tempo até responder. Os olhos vagavam pela medalha. Eu fui viver com o que sobrou. E o que sobrou, não cabia mais na farda. A frase caiu pesada, mas serena. Como tudo o que é verdade demais. Isadora assentiu. Aquilo não era um depoimento. Era um reencontro com a parte do passado que não tinha sido enterrada, apenas silenciada. O tribunal já não era mais um lugar de sentença. Era agora um lugar de reparação. Um altar improvisado onde duas gerações selavam, enfim, o que havia sido deixado para depois. E o que antes era apenas um julgamento comum, tornava-se, ali, a primeira pedra na construção de algo que o tempo, por si só, não conseguiu fazer: justiça com memória. As palavras ainda flutuavam na sala quando Isadora, sem precisar perguntar, entendeu que havia mais história escondida por trás dos olhos de Aldo do que qualquer processo poderia registrar. O silêncio que se seguiu à entrega da medalha foi quebrado apenas pela respiração pesada daquele homem. Não era um suspiro, era um cansaço acumulado em décadas. Ela sabia que havia uma ausência ali dentro dele. E que essa ausência tinha nome. Aldo olhou para as próprias mãos e começou a falar, sem que ninguém o pressionasse. A voz saía grave, pausada, como se as palavras estivessem sendo desenterradas uma a uma. Disse que seu filho se chamava Diego. Disse que também fora policial militar, como ele. Que usava farda com orgulho e olhos cheios de esperança. E que, ao contrário dele, acreditava que o mundo ainda podia ser justo. Contou sobre o dia em que Diego saiu para uma operação de rotina.
Um patrulhamento em área de risco. Contou que o acompanhou até o portão, que disse vai com Deus, mas não teve coragem de dizer volta logo. Que viu o filho sumir na curva da rua e sentiu um aperto no peito que não soube nomear. Contou que o rádio tocou menos de 1 hora depois. E que quando chegou ao hospital, o corpo de Diego já estava coberto por um lençol. O tiro atravessara o colete. O impacto atravessara a alma do pai. Naquela noite, Aldo voltou para casa com a farda do filho nos braços. Dobrou-a com cuidado, colocou dentro de um saco e a guardou no fundo do armário. Não chorou. Não comeu. Não dormiu. Só sentou-se diante do retrato do filho e ficou ali, até o dia nascer. Nos dias seguintes, começou a beber. No início, para suportar. Depois, para esquecer. Por fim, porque já não sabia fazer outra coisa. O afastamento da corporação veio rápido. A punição administrativa, mais rápido ainda. Ninguém o abraçou. Ninguém o chamou pelo nome. E ele, lentamente, deixou de existir. Perdeu a casa. Perdeu os amigos. Perdeu até a identidade. Restou o banco da rodoviária, o cobertor fino, a calçada molhada, a invisibilidade cotidiana. Cada dia era uma repetição muda da ausência de Diego. Cada madrugada, uma conversa silenciosa com Deus que nunca respondia. Isadora o escutava sem interromper. Sentia os olhos marejarem, mas se mantinha firme. Aquilo não era apenas um relato. Era um luto que enfim encontrava palavras. Era a dor crua de um pai que havia sido arrancado da própria função de existir. A farda dele ainda tem o cheiro dele, disse Aldo, com a voz embargada. Quando a tristeza vem mais forte, eu tiro ela do saco. Abraço. E fico quieto. As palavras caíram como lâminas brandas sobre a sala. Ninguém se mexia. Ninguém ousava desviar o olhar. Aldo então ergueu o rosto, fixou os olhos em Isadora e disse algo que ela jamais esqueceria. Eu morri no dia em que enterrei meu filho. O resto foi só espera. Ela respirou fundo. Não respondeu. Apenas assentiu com o olhar. Porque naquele instante, não havia mais juíza e réu. Havia apenas dois seres humanos tocando o mesmo lugar dentro um do outro. A perda que nunca passa, mas que precisa ser olhada para não nos engolir por inteiro. A cidade o tragou devagar. Não foi de uma vez. Primeiro vieram os olhares desviados, os volte outro dia, os não posso fazer nada. Depois, os pequenos esquecimentos, o nome riscado do quadro de honra da companhia, a ausência nas solenidades, os convites que nunca mais chegaram. O telefone parou de tocar. A correspondência, de vir. Os amigos, de aparecer. Ele foi sumindo aos poucos, como se apagassem a lâmpada da existência um fio por vez. Aldo passou a andar mais. Caminhava sem rumo pelos eixos de Brasília, os olhos fixos em nada. Às vezes sentava em praças sem nome, outras na rodoviária do plano piloto, onde o movimento de gente dava a sensação de pertencimento por proximidade. Mas ninguém o via. Era como se fosse feito de névoa. Começaram a tratá-lo por moço, moço aí, o senhor. O nome, que já carregara farda, méritos, história, agora não passava de um detalhe esquecido entre os dentes da cidade. Dormia onde dava. Embaixo de marquises, em bancos de paradas de ônibus, às vezes ao lado da rodoviária velha, com jornais por cobertor. Um cobertor rasgado foi o presente de um ambulante que o viu tremendo em agosto. Comeu do lixo. Aceitou restos. Calou injúrias. Nunca pediu esmola, por orgulho. Mas aprendeu a aceitar pão seco com humildade. Não falava muito. A bebida o acompanhava como anestésico. A garrafa era confidente e carrasco. Cada gole apagava um pedaço de si, e, com o tempo, quase não sobrou nada. As pessoas o viam e desviavam o caminho. Alguns mudavam de calçada. Outros ofereciam olhares de julgamento como esmola moral. Mas ninguém perguntava quem ele havia sido. Ninguém imaginava que aquele homem que agora vestia um blusão encardido já segurara um juiz nos braços para tirá-lo da morte. Aldo começou a se afastar da própria memória. Já não falava o nome do filho em voz alta. Já não lembrava do som da própria voz. Certas madrugadas, acordava assustado, com o nome Diego na boca, achando que ainda podia salvá-lo. Mas logo vinha o silêncio, e o vazio confirmava a sentença. Tentou pedir ajuda 2 vezes.
uma no posto de saúde da Asa Sul, outra, na assistência social. Ninguém o reconheceu. Deram-lhe panfletos. Mandaram-no procurar abrigo em outra região. Mas quem procura abrigo depois de perder a casa que morava dentro do peito? Assim, se acostumou a ser invisível. Acordava com a claridade, dormia com os sons da cidade se calando. E naquela manhã em que entrou no mercado e viu os pães frescos, ele não planejava nada. Só teve fome. Uma fome que vinha de dentro, que não era só de estômago. Era de nome, de rosto, de lembrança. Ao terminar o pão, saiu caminhando como sempre. Devagar, sem pressa. E pela primeira vez em muito tempo, alguém correu atrás dele. Um segurança, depois uma viatura. Algemas frias. Um empurrão. Uma ficha aberta. Um nome pronunciado. E agora, ali no tribunal, pela primeira vez em anos, alguém o chamava pelo nome e o olhava nos olhos como se quisesse ver de verdade. Isadora via não só o homem sentado diante dela, mas tudo que a cidade tentou esconder. A ausência, a dor, o abandono e, sobretudo, a dignidade que ainda resistia sob os escombros. A medalha ainda repousava nas mãos de Aldo quando Isadora retomou seu lugar no alto do estrado. O ambiente inteiro estava suspenso, como se ninguém ousasse respirar fundo demais e quebrar o encanto daquele instante. O silêncio que pairava não era o habitual silêncio de audiência, era um silêncio reverente, quase sagrado, de quem compreendia que algo muito além da lei estava acontecendo ali. Ela observava aquele homem diante de si com uma intensidade que dispensava palavras. Pela primeira vez em muitos anos, Aldo não era apenas um número de processo. Era uma história viva, resgatada das sombras, cheia de ruínas e raízes, e que agora se apresentava sem defesas. O defensor público pediu a palavra, mas Isadora fez um leve gesto com a mão, sem sequer olhar em sua direção. A promotora, que até então parecia entediada com o caso, mantinha os olhos presos no envelope ainda sobre a mesa. Nenhum argumento jurídico fazia sentido ali. Nenhum artigo penal seria mais poderoso do que o que havia acabado de ser revelado. Aldo se ajeitou na cadeira, com dificuldade. Passou os dedos sobre a insígnia metálica da medalha como quem acaricia uma lembrança. E então, sem que ninguém pedisse, começou a falar. A voz saiu baixa, arrastada, com pausas longas e olhares perdidos entre cada frase. Não usava palavras bonitas, nem argumentos elaborados. Falava como quem já não tem mais nada a perder, e mesmo assim, tenta organizar os cacos para que alguém entenda. Disse que não queria piedade, que não buscava compensações, que, por muitos anos, preferiu o silêncio à humilhação. Contou como era andar entre as pessoas e não ser visto. Como a cidade era impiedosa com quem não se encaixava mais em lugar nenhum. Disse que não pedia nada. Nem comida, nem casa, nem honra. Mas que estar ali, sendo chamado pelo nome, era mais do que jamais esperou. E então, calou-se. O silêncio voltou com ainda mais força, como um véu pesado sobre a sala. Isadora não dizia nada. Apenas olhava com olhos marejados e fixos. O oficial de justiça engoliu seco. A jovem estagiária da defensoria apertava o lenço contra os lábios para não chorar em voz alta. Isadora respirou fundo. Endireitou o corpo. Suas mãos estavam firmes sobre a madeira da mesa. Mas a voz, quando saiu, trazia uma ternura que nunca fora ouvida antes ali. Senhor Aldo de Souza Rodrigues, este tribunal o reconhece. A palavra reconhece não era jurídica. Era humana. Era tudo o que ele precisava ouvir. Ela prosseguiu com calma, mas com firmeza. Disse que o processo seria extinto por atipicidade, mas que aquela audiência não terminaria com uma sentença fria. Terminaria com memória, com verdade e com justiça, aquela que não está escrita nos códigos, mas que se sente quando a dignidade de um ser humano é devolvida. E então, o que restava da cerimônia tornou-se um gesto coletivo. Um dos policiais da escolta tirou o boné da cabeça e o segurou junto ao peito. A promotora fechou o laptop. O defensor não pediu prazo, nem recurso. Ninguém se moveu por obrigação. Todos estavam, de alguma forma, diante da presença de algo raro, justiça com alma. Isadora guardou a carta do pai de volta no envelope. Mas antes de fechá-lo, acariciou as palavras com os olhos uma última vez. O senhor não foi esquecido, disse ela, com um nó na garganta. O tempo tentou, mas não conseguiu.
Aldo assentiu devagar. Não sorriu. Mas algo em seu rosto parecia ter se acendido de novo. Uma brasa antiga, coberta de cinza, que agora voltava a arder. E naquela sala de paredes neutras, onde tantas histórias terminavam em papéis e carimbos, uma história enfim renascia, porque alguém teve coragem de lembrar. A notícia se espalhou primeiro entre os corredores. Ninguém falava em voz alta, mas os olhares trocados entre os servidores diziam tudo. Era como se todos sentissem que tinham presenciado algo raro, quase sagrado, algo que não se repete, que não se registra em ata, mas que permanece dentro das pessoas, como uma marca silenciosa. No gabinete, Isadora permanecia sentada, ainda segurando o envelope. A carta fora devolvida à sua gaveta de origem, mas era como se ainda estivesse aberta sobre a mesa, respirando. Ela olhava pela janela do 8º andar, as luzes da cidade começando a se acender. As palavras do pai ecoavam como uma promessa cumprida. Pela primeira vez desde sua morte, ela sentia que um ciclo havia se fechado com dignidade. Mas o que se abria agora era ainda mais urgente. Pegou o telefone. Ligou diretamente para a assessoria de imprensa do tribunal. Quero que o nome de Aldo Rodrigues conste na ata da audiência de hoje. Com destaque. Quero que a história dele seja lida na abertura da próxima solenidade da Justiça Cidadã. E que seja incluída no boletim institucional. Ele precisa ser lembrado. Pelo que viveu. Pelo que suportou. Pelo que fez. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma confirmação breve, quase solene. Enquanto isso, Aldo caminhava pela cidade como quem aprende a andar de novo. Já não desviava o olhar das pessoas. Já não se escondia debaixo de marquises. Dormia, naquela noite, em um abrigo limpo, com colchão e travesseiro de verdade. Tinha tomado banho. Tinha comido arroz quente. A barba estava aparada. A roupa, limpa. E mesmo que nada disso mudasse o passado, ele percebia, não era mais só o corpo que voltava a respirar, era o nome. No outro dia, o site do tribunal publicou uma nota singela. Homem em situação de rua é reconhecido por ato de bravura em operação dos anos 90. A matéria não tinha foto. Apenas o nome. Mas foi o suficiente para que a memória acordasse. Em grupos de veteranos da Polícia Militar, começou-se a perguntar, esse nome me é familiar. Em fóruns de ex-militares, alguém lembrou, foi ele quem tirou o juiz Alencar daquele cativeiro. As lembranças voltavam aos poucos, como peças de um quebra-cabeça abandonado. No fim do dia, uma equipe do comando da PM entrou em contato com a vara. Isadora atendeu pessoalmente. Estamos comovidos com o relato. Sabemos que há lacunas. Mas queremos fazer o que for possível. Ele ainda tem nome no nosso sistema. Nunca foi apagado. Ela respondeu com firmeza. Então que seja restaurado. Em honra. Em respeito. Em humanidade. E foi assim que, pela primeira vez em muitos anos, Aldo foi ouvido por instâncias que antes apenas o ignoravam. O homem invisível voltava a ocupar espaço nas narrativas oficiais. Seu silêncio, outrora confundido com culpa ou abandono, agora era compreendido como a linguagem de quem suportou demais, e mesmo assim permaneceu em pé. Naquela mesma semana, Isadora determinou a criação de um programa simbólico, dentro da vara, voltado à memória de agentes públicos esquecidos. Deu-lhe um nome simples, mas definitivo: Projeto Aldo. E enquanto as providências eram tomadas nos bastidores da burocracia, Aldo, pela primeira vez em muitos anos, andava pelas ruas do centro com a cabeça erguida. O passo ainda era lento, mas havia direção. E havia algo em seu peito que o tempo não conseguirá matar. Porque agora, sua voz já não dependia da força da garganta. Dependia apenas de quem tivesse coragem de escutar. O terceiro domingo do mês amanheceu com céu limpo e vento calmo sobre a cidade. No Salão Nobre da Polícia Militar do Distrito Federal, cadeiras foram alinhadas, a bandeira hasteada e o microfone testado várias vezes, embora ninguém soubesse ao certo o que dizer. Era uma cerimônia diferente. Não havia condecorações novas, nem patentes a serem promovidas. Havia apenas um nome que voltaria a ser dito em voz alta, pela primeira vez, de forma oficial. Aldo chegou cedo. Vestia uma camisa social azul clara, calça de tecido, sapatos simples. A farda do filho permanecia guardada em uma caixa no abrigo onde estava hospedado. Ele a havia segurado entre as mãos naquela manhã,
com a testa encostada sobre o pano, em silêncio. Não levará consigo. Preferia mantê-la onde pudesse ser lembrança e não peso. Foi conduzido até a primeira fileira. Alguns oficiais o reconheceram de longe. Um ou outro se aproximou com um aperto de mão contido, mas respeitoso. Ninguém falava muito. Era como se todos entendessem que qualquer palavra seria menor do que o que estava prestes a acontecer. Isadora chegou com discrição. Estava sem toga, mas carregava no olhar a mesma firmeza com que conduzira a audiência dias antes. Sentou-se ao lado de Aldo, apertou-lhe o braço com leveza, e sussurrou apenas: "Hoje, o senhor volta." O mestre de cerimônias deu início. Nenhuma pirotecnia. Nenhum excesso. Apenas o essencial. Estamos aqui para reconhecer, ainda que tardiamente, a bravura de um homem que serviu a corporação com honra e foi esquecido pelo ruído do tempo. O cabo Aldo de Souza Rodrigues, que em 1995 arriscou a própria vida para salvar a de um magistrado durante uma operação de resgate, será hoje reintegrado de forma simbólica à memória oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Todos permaneceram sentados. Mas o silêncio que se fez era mais poderoso do que qualquer salva de palmas. A palavra reintegrado reverberava como um trovão suave nos corações presentes. O comandante subiu ao púlpito. Leu um texto breve, escrito à mão. Este não é um ato de caridade. É um ato de justiça. O esquecimento nunca será neutro. Quando esquecemos os nossos, deixamos de ser quem somos. E então, chamou Aldo ao palco. Ele subiu com passos lentos, mas firmes. Os olhos estavam úmidos, mas não tremiam. Recebeu um pequeno estojo simbólico com uma réplica da insígnia que um dia carregara no peito. Nada de diploma. Nada de marketing. Apenas o nome, escrito, dito, respeitado. Aldo pegou o microfone, hesitou por um instante, e depois falou, com a voz de quem não pedia nada. Não há muito o que dizer. Eu não voltei para receber nada. Voltei porque alguém teve a coragem de lembrar. Fez uma pausa. Olhou para os jovens cadetes no fundo do salão. Se um dia vocês caírem, lembrem disso. Não é o chão que nos define. É o que fazemos depois de levantar. Entregou o microfone. Recebeu uma continência. E voltou para o lugar ao lado de Isadora. Na saída, uma jovem jornalista se aproximou e perguntou, com voz tímida: "O senhor se arrepende de ter entrado naquele galpão?" Aldo a olhou nos olhos. Sorriu com doçura. "Não. Me arrependo apenas do mundo ter demorado tanto para lembrar por que entrei." Naquela noite, seu nome apareceu na contracapa de um pequeno jornal de bairro. A manchete era simples: "Homem resgatado da rua é reconhecido como herói após 29 anos." Nenhuma grande rede cobriu. Nenhum programa de televisão pediu entrevista. Mas não importava. O nome dele havia voltado. E não era mais apenas lembrança, era revelação. O dia seguinte amanheceu sem alarde. Aldo acordou cedo, como sempre. Tomou café com pão fresco, daqueles que ele só via de longe anos atrás. Sentou-se num banco ao sol, com o jornal do dia anterior ainda dobrado em 4 no bolso da camisa. O título não era grandioso, mas também não era invisível. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava impresso. Era como se alguém tivesse escrito "Você existiu" em voz alta. Na vara criminal, Isadora encerrava os últimos despachos da manhã quando avistou a pasta cinza com o nome dele ainda sobre a mesa. Aquele processo não era mais só um número, era um marco. Era o que dividia, para ela, os dias em que apenas julgava dos dias em que começou, de fato, a fazer justiça. Levantou-se, atravessou o gabinete e foi até a estante. Retirou de lá a mesma carta do pai, agora cuidadosamente plastificada, e com um gesto calmo, colocou-a dentro de uma moldura de madeira escura. Pregou na parede à sua frente, logo acima do diploma da magistratura. Um lembrete diário de que as maiores sentenças nem sempre são escritas com tinta. Em seguida, redigiu um novo ofício. Era breve, direto, mas carregava a densidade do tempo. Solícito, com base no caráter simbólico e na relevância institucional, que o nome de Aldo de Souza Rodrigues seja inscrito na galeria de memória desta unidade judiciária, como reconhecimento público de sua trajetória e dos serviços prestados ao Estado, mesmo diante da invisibilidade institucional a que foi submetido. E com letra firme, assinou. Não por impulso, mas por justiça.
A que nunca veio, quando deveria. A que agora, enfim, encontrava seu caminho. A notícia chegou ao setor de patrimônio do tribunal, onde um servidor antigo, com olhar curioso, leu em silêncio. E depois comentou com outro. Esse homem é aquele do pão, não é? Não. Esse homem é o do resgate. O que ninguém viu. Ah, respondeu o primeiro, baixando os olhos, com um respeito novo. Então ele merece mais do que uma placa. Enquanto isso, Aldo caminhava sem pressa pelas calçadas do setor bancário sul. Parava em frente às vitrines, observava os manequins, os letreiros, o vai-e-vem das pessoas. Um menino correu até ele, segurando um celular. O senhor é o homem da medalha? Aldo sorriu. Acho que sou. Meu avô disse que o senhor salvou um juiz. E que devia ter virado general. Aldo ajoelhou-se com dificuldade para ficar na altura do menino. Eu virei outra coisa, moleque. Virei alguém que voltou a andar de cabeça erguida. O menino sorriu, apertou sua mão e correu de volta para os pais. Na porta do fórum, uma equipe instalava uma nova placa. Não era grande, nem dourada. Era discreta, de bronze fosco, letras simples. Sala de audiências Cabo Aldo Rodrigues. Por honra esquecida e justiça restaurada. Isadora acompanhava a instalação à distância. Quando a última porca foi fixada, aproximou-se devagar. Passou os dedos sobre o nome como quem passa a mão numa lápide, mas ali não havia morte. Havia a ressurreição. Ao sair, cruzou com um rapaz de terno escuro, recém-formado em direito. Ele olhou para a placa, depois para ela, com um ar de interrogação respeitosa. Ela respondeu sem que ele perguntasse. Não é só sobre crime e castigo. É sobre não esquecer quem ninguém quis lembrar. E seguiu adiante. Sem fanfarra. Sem discurso. Apenas com a certeza de que aquela sala, a partir de agora, julgaria também com memória. Na tarde em que voltou ao cemitério militar, Aldo usava a mesma roupa da cerimônia. Camisa azul clara, calça passada, sapatos gastos, mas lustrados. Carregava nas mãos uma caixa de papelão embrulhada com fita velha. Dentro, a farda do filho. Dobrou os joelhos com dificuldade diante da lápide de Diego, como quem volta ao altar que nunca soube abandonar. Não havia flores. Nunca houve. Mas também não havia pressa. Ficou ali em silêncio por longos minutos. Os olhos vagavam pelas letras do nome gravado, como se ainda buscassem por alguma explicação. Depois, com um movimento simples, abriu a caixa. Tirou a farda com cuidado, desfez o vinco com as mãos e a estendeu sobre a grama. Ajoelhou-se de novo. E enfim, falou. Filho, você me levou com você. Eu só esqueci de morrer. Tentei viver, mas fui falhando. Em tudo. Até em mim. A voz vacilava, mas não quebrava. Eu quis ser forte, como você era. Mas cada madrugada foi ficando mais longa. E cada silêncio, mais pesado. Até que um dia, o mundo me calou de vez. Fechou os olhos. Mas hoje me chamaram pelo nome de novo. Hoje me olharam como gente. E mais do que isso, filho, me ouviram. Permanecia imóvel, o corpo inclinado, como se tudo que existisse naquele momento fosse ausência. Mas havia algo diferente em sua respiração. Era mais leve. Como se, finalmente, o peso começasse a ser devolvido ao tempo. Me perdoa, Diego, por ter sumido. Por ter deixado que a dor te levasse 2 vezes. Abaixou a cabeça. As mãos apertavam o tecido da farda, agora úmido pelas lágrimas que pingavam sem pressa. Ficou assim por um tempo que não se pode contar. O tipo de tempo que não cabe nos relógios, só nos corações. Depois, com um gesto firme, enrolou a farda e a devolveu à caixa. Mas ao invés de levá-la consigo, a deixou encostada na lápide. Era uma despedida, mas também um reencontro. O pai, que por tanto tempo se sentiu enterrado com o filho, agora saía daquele solo com os pés firmes, o olhar claro e o nome de volta. Na saída do cemitério, o sol se punha entre as árvores. A luz dourada atravessava as folhas, desenhando sombras longas no caminho de pedra. Aldo caminhava devagar, mas sem hesitar. Atrás de si, não deixava apenas o túmulo do filho, deixava, finalmente, o lugar onde por tanto tempo enterrou a si mesmo. Mais tarde, sentado em um banco de praça no centro da cidade,
observava o vai-e-vem das pessoas como quem se reconhece nelas. Um senhor se aproximou, ofereceu um café em copo de isopor e puxou o assunto. Aldo ouviu. Contou parte de sua história. E depois, como quem compartilha um segredo sagrado, falou do dia em que decidiu se perdoar. A coisa mais difícil, sabe, não foi perdoar quem me virou o rosto. Foi perdoar o homem que eu me tornei. Aquele que eu mesmo abandonei. O senhor assentiu, mexendo o café com o palito de madeira. E agora? Agora? Disse Aldo, olhando para o céu. Agora eu começo de novo. Não do zero, mas do que restou. E nesse resto, finalmente, havia paz. As semanas seguintes correram como vento manso, trazendo pela primeira vez em muito tempo a sensação de rotina para Aldo. Uma rotina simples, mas digna. Tomava café no horário, lia os jornais encostado no muro do abrigo e ajudava, com o que podia, outros homens em situação semelhante à que ele próprio viverá. Nunca se colocou acima de ninguém. Mas agora falava com os olhos firmes, e os outros escutavam. Havia algo em sua presença que impunha respeito, não pela força, mas pela verdade que carregava. Certo dia, Isadora o convidou para almoçar. Nada formal. Um restaurante simples, perto do tribunal. Ele aceitou, mesmo com a estranheza de quem há muito não sentava à mesa com alguém que o tratasse por igual. Durante o almoço, ela lhe contou sobre um projeto que estava iniciando, uma roda de escuta com adolescentes em conflito com a lei. Queria que ele participasse. Não como conselheiro, nem como psicólogo, mas como alguém que conhece o fundo do poço e voltou de lá com as próprias pernas. Aldo hesitou. Eu não sei ensinar ninguém. Ela sorriu com serenidade. Não precisa ensinar. Só precisa contar. Quem escuta a verdade, encontra caminho. Alguns dias depois, ele estava diante de uma sala com 10 jovens sentados em semicírculo. A maioria não o olhava nos olhos. Usavam bonés abaixados, postura fechada, ombros travados. Ele se apresentou com simplicidade. Me chamo Aldo. Fui policial. Fui pai. Fui rua. E agora, tô tentando ser de novo. Fez silêncio. Olhou para os meninos um por um. Não tô aqui para dizer o que é certo. Só tô aqui porque um dia achei que minha vida tinha acabado. E agora descobri que ela só tava esperando um novo começo. O silêncio era denso. Mas ninguém saía. Um deles, o mais novo, arriscou perguntar. O senhor foi preso? Não. Mas me algemaram. Muitas vezes, sem corda, com o olhar. Na semana seguinte, os jovens estavam todos lá. E trouxeram amigos. E assim, sem querer, Aldo virou ponte. Virou referência. Virou espelho para quem achava que não tinha mais reflexo. Em paralelo, a polícia militar organizava uma segunda homenagem, mais discreta, mas dessa vez com presença de veteranos da antiga companhia. Um deles, já reformado, apertou a mão de Aldo com firmeza e disse: a gente devia ter feito isso antes. Mas antes, o mundo não ouvia. Aldo respondeu com um sorriso calmo. O mundo ouve. Só que às vezes, precisa ser sacudido pela lembrança. Naquele mesmo mês, foi convidado a palestrar numa escola pública de Samambaia. Falou sobre perdas. Sobre recomeços. Sobre escuta. Não usava mais papel. Falava do peito. E no fim da apresentação, um garoto se aproximou, abraçou com força e sussurrou no seu ouvido. Obrigado por lembrar que ainda dá tempo. Aldo fechou os olhos. Abaixou a cabeça. E naquele abraço, encontrou algo que não esperava, a confirmação de que viver é também aprender a ser casa para os outros. E naquele tempo novo, com passos lentos mas direção certa, ele enfim compreendia. A nova chance não era um presente, era consequência de ter sido finalmente visto. O convite chegou por carta, com brasão timbrado da Polícia Militar do Distrito Federal. Não era um ofício, nem uma intimação. Era um chamado. Curto, respeitoso, escrito com o cuidado de quem finalmente entendia o peso das palavras. Convidamos o Sr. Aldo de Souza Rodrigues para a cerimônia pública de reintegração simbólica e registro de honra em nosso auditório central. Será uma noite de memória e justiça. Aldo leu as linhas uma vez só, mas não respondeu de imediato. Ficou com a carta no colo, sentado no banco de concreto da praça onde costumava dormir, agora transformada em lugar de repouso voluntário.
O barulho da cidade seguia seu ritmo, buzinas, passos, conversas desconexas. Mas ele estava ali, no meio de tudo, em silêncio. Releu o convite horas depois, antes de dormir. E no dia seguinte, disse sim. Na noite marcada, o auditório estava cheio. Oficiais da ativa, veteranos reformados, aspirantes fardados, autoridades civis, estudantes e até alguns rostos do tribunal se espalhavam pelas cadeiras. A luz era amena. O clima, sóbrio. Não havia música de fundo nem efeitos. Apenas a voz solene do mestre de cerimônias rompendo o ar. Esta noite não é sobre números. É sobre nomes. E há um nome que o tempo tentou apagar. Mas nós, hoje, escolhemos esculpi-lo na memória. Aldo entrou conduzido por Isadora. Não usava farda. Usava a mesma camisa clara, os mesmos sapatos simples e a medalha do pai dela pendurada sobre o peito. Os aplausos começaram assim que cruzou a porta. Não foram entusiasmados, foram respeitosos. De pé. Lentos. Crescentes. O comandante da PM subiu ao palco. Não leu discurso. Falou como se contasse um segredo antigo. Quando uma instituição esquece seus heróis, ela desonra sua própria missão. O cabo Aldo Rodrigues salvou vidas, perdeu tudo, caiu no abismo do esquecimento e, mesmo assim, nunca deixou de ser digno. Hoje, a Polícia Militar do Distrito Federal reconhece oficialmente aquilo que sempre foi verdade. Ele é parte de nós. E sempre foi. Chamaram-no ao palco. Aldo subiu com passos lentos, mas firmes. Recebeu uma réplica cerimonial da farda antiga, dobrada com honra, e um certificado simbólico de reintegração. Não quis fazer discurso. Apenas tomou o microfone e disse: "A vida me quebrou em muitos pedaços. Mas hoje eu percebo que cada pedaço ainda sabia meu nome." Fez silêncio. Olhou para os jovens cadetes sentados na frente. Respirou fundo. Um dia, eu fui invisível. Hoje, sou lembrança viva. Que vocês nunca se esqueçam disso. Cair não é o fim. O fim é quando ninguém mais pronuncia o seu nome. E hoje, vocês me devolveram o meu. Entregou o microfone. Foi aplaudido de pé. Os veteranos prestaram continência. Os aspirantes, atentos, alguns com lágrimas nos olhos. Isadora permaneceu em silêncio, mas em sua expressão havia algo mais forte que palavras. Havia orgulho. Ao fim da cerimônia, antes de deixar o palco, Aldo se virou para o público uma última vez. O que me sustentou, quando não havia mais nada, foi o que herdei do meu filho. A coragem de continuar mesmo quando ninguém mais acredita. E agora não sou mais o que fui. Mas sou inteiro. E é o suficiente. Desceu do palco com o corpo leve. Pela primeira vez em décadas, saía de um lugar sem medo de ser esquecido. Algumas semanas depois, o sol ainda se erguia tímido quando os primeiros servidores chegaram à 4ª Vara Criminal. Havia um movimento incomum na entrada do fórum. Uma escada encostada à parede lateral, uma furadeira sibilando ao longe, e 2 placas de bronze repousando sobre uma mesa coberta por tecido preto. Nenhuma fita, nenhuma solenidade. Era uma manhã comum, exceto pelo gesto que estava prestes a acontecer. Isadora caminhava pelos corredores com passos silenciosos. Trazia nas mãos um pequeno envelope, agora lacrado. Dentro, uma cópia da carta do pai e uma foto desbotada de Aldo ainda jovem, tirada na porta do batalhão, muito antes da queda. Dobrou o papel uma última vez e o entregou a um servidor de confiança. "Coloque junto da ata", disse com suavidade. "E se alguém, um dia, quiser entender por que essa sala mudou de nome, que leia isso." O servidor assentiu. E com as 2 mãos, recebeu aquilo como quem recebe um legado. Às 10h30, a nova placa foi fixada. Sala de audiências Cabo Aldo Rodrigues. Por honra esquecida e justiça restaurada. As letras, gravadas em bronze escovado, refletiam a luz da manhã com sobriedade. Nenhum holofote. Nenhuma cerimônia. Apenas o metal contra a parede branca. E ali, sem discursos nem fotos oficiais, o nome de Aldo foi finalmente reconhecido pelo edifício que representa a justiça. Não como réu. Não como estatística. Mas como símbolo. Isadora ficou sozinha diante da placa por alguns minutos. Passou os dedos sobre as letras, como quem toca um rosto familiar. Pensou no pai. Pensou em Diego.
Pensou em todas as histórias que passam pelas salas todos os dias, histórias que quase nunca recebem o direito de serem lembradas. Uma servidora, ao passar por ali, parou brevemente e perguntou com delicadeza: "Quem foi Aldo?" Isadora respondeu sem tirar os olhos da parede: "Foi um homem que caiu e se levantou tantas vezes, que o próprio tempo se ajoelhou diante dele." À tarde, Aldo chegou discretamente ao fórum. Fora convidado por Isadora, mas não quis alarde. Subiu pelas escadas, dispensando o elevador, como quem deseja subir degrau por degrau do próprio destino. Quando se deparou com a placa, parou. Ficou imóvel por um instante. Depois, aproximou-se e encostou a mão no bronze. Não disse nada. Mas seus olhos, úmidos, brilhantes, espantados, diziam tudo. Não era apenas seu nome ali. Era o de tantos que passaram em silêncio, esquecidos, desalojados da história. Era a farda que nunca voltou ao cabide. A medalha que nunca foi entregue. A carta que quase nunca foi lida. Tudo, agora, estava ali. Ele se afastou devagar. E ao caminhar pelo corredor de volta à rua, seus passos não eram os mesmos de antes. Não porque caminhava diferente, mas porque o chão agora o reconhecia. O fim da tarde era cor de ouro velho. O céu de Brasília, limpo e silencioso, começava a apagar lentamente as cores do dia, enquanto os primeiros postes se acendiam sem pressa. Aldo caminhava por uma rua tranquila do Lago Norte, com as mãos nos bolsos e o olhar voltado para o chão. Vestia roupas simples, mas bem cuidadas. O tempo lhe devolvera poucas coisas, mas entre elas, a mais preciosa, o direito de andar sem ser olhado como um erro. Carregava no bolso interno da camisa a última lembrança que sempre o acompanhava: a carta. Aquela mesma carta escrita por Alencar Martins, o juiz salvo num tempo em que ele ainda era apenas o Cabo Rodrigues. Aquela folha envelhecida, com caligrafia firme e palavras que resistiram aos anos, agora dobrada com exatidão de quem já entendeu que há dores que não se curam, mas se acolhem. Chegou à beira do lago. Sentou-se sozinho em um banco de madeira, onde o silêncio é mais profundo e o vento tem cheiro de lembrança. Olhou o reflexo do céu na água. Pensou em Diego. Pensou no som da risada do filho, nos conselhos mal dados, nas tardes de sol e nos dias de luto. Não chorou. Já não precisava. Do lado oposto da margem, um grupo de crianças jogava bola. A cada grito, a cada chute torto, Aldo sorria sem perceber. Era como se a vida, mesmo depois de tudo, ainda se atrevesse a nascer onde a dor havia cavado buracos. Havia paz naquele som. Uma paz que não vinha da ausência de dor, mas da reconciliação com ela. Na praça atrás de si, alguém o reconheceu. Um jovem advogado. Apertou sua mão, chamou-o de senhor. E pela primeira vez, Aldo respondeu com um riso leve: "Me chame só de Aldo. Hoje, esse nome me basta." À noite, voltou para seu pequeno quarto no abrigo. Sobre a comoda, um porta-retrato novo com a imagem do filho. Ao lado, a medalha. Antes de dormir, abriu um caderno. E com letra lenta, mas decidida, começou a escrever suas memórias. Não para publicá-las. Não para ganhar nada. Apenas para deixar um registro de que ele esteve aqui. Que caiu, sim, mas que também foi lembrado. E que, no fim, o que mais importa não é como o mundo nos vê quando caímos, mas como ele nos chama quando decidimos levantar. Na última página, escreveu: "Eu fui um nome que tentaram apagar, mas alguém, um dia, decidiu pronunciar em voz alta. E naquele instante, voltei a existir." Fechou o caderno. Deitou-se. O corpo, velho. A alma, tranquila. E antes de adormecer, sussurrou para o teto escuro: "Obrigado, Diego. Eu voltei." Lá fora, o mundo seguia seu ritmo indiferente. Mas dentro daquele pequeno quarto, um nome que havia sido enterrado em silêncio agora brilhava em paz, gravado na história. E, sobretudo, no coração de quem escolheu escutar.